Olá, hoje 21 de janeiro é comemorado o Dia Internacional da Religião. A data foi criada em 1949 para lembrar todo mundo de que as religiões devem unir e não separar os homens. A palavra religião muitas vezes é usada como sinônimo de fé ou de crença em um ser superior ou uma divindade. Até a ciência admite cada vez mais o poder da fé, especialmente na luta contra doenças. Eu superei a infância, cheguei na adolescência, casei, tive filhos, me realizei. A afirmação parece corriqueira, mas não quando vinda de Merula Stigl. Ela nasceu com talassemia, uma doença genética que impede a produção de glóbulos vermelhos. O tratamento inclui transfusões de sangue a cada 10 dias, rotina que Merula segue desde os 2 anos de idade. Já na infância, os médicos deram o prognóstico. Merula teria mais 5 anos de vida. Filhos? Segundo os especialistas, impossível. Ela teve 3. A explicação para Merula contrariar todas as expectativas? Eu acho que foi fundamental essa conexão com a espiritualidade. A lição, Merula aprendeu com o pai, um homem religioso, católico ortodoxo. Hoje, por influência do marido, ela é espírita kardecista. É na religião que encontra as respostas. A causa talvez fosse um mau uso desses órgãos numa existência anterior. Uma análise de 42 estudos norte-americanos mostra os benefícios de quem frequenta cultos religiosos. Aumenta em 29% as chances de viver mais. 40% menos casos de hipertensão. 52% dos pacientes hospitalizados acreditam que religião contribui com a saúde. E 90% buscam conforto na fé. Quando a pergunta é sobre felicidade, 43% das pessoas que têm religião se declaram mais felizes. O número ficou em 26% entre os ateus. O Dr. Paulo de Tarso Lima estuda a medicina integrativa, uma prática que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Baseado nela, ele afirma aos seus pacientes no Hospital Albert Einstein: o poder da cura está também nas mãos do paciente. Identificando qual é a crença do paciente, eu posso, como médico, legitimar a associação dessas práticas, dessas instâncias de fé e espiritualidade conjuntamente com o tratamento e com a convivência da doença. A fé cura? A fé cura no sentido de trazer essa possibilidade de ter bem-estar, de ter saúde, mesmo com a convivência da doença, mesmo com a proximidade da morte, por exemplo. Para debater sobre Deus e fé nesse Dia Internacional da Religião, convidamos Daniel Sotomayor, presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, e também recebemos o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Participe e mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Bom, para colocar aqui esse debate, vamos começar com a pergunta direta e reta. Cortella, você acredita em Deus? Olha, a ideia de Deus ela é muito variada, porque você sempre precisa usar a expressão entre aspas. Não existe só a ideia de Deus. Pode ser no plural, pode ser deuses, pode ser deusa, variará na história humana. Pode ser uma força, pode ser uma crença na própria energia humana. Aquilo que se chama de uma força que é superior e anterior a nós pode ter vários nomes. Se você disser, se eu acredito em Deus, eu teria que te retornar a pergunta dizendo qual deles e de que como é. Acredito eu, Cortella, em alguma força que faz com que a vida não seja mera biologia, mera materialidade? Sim. Essa força pode ser denominada Deus por alguns. Outras pessoas não têm esse tipo de percepção, nem precisam ter. Mas, de maneira geral, na história humana, não há nenhuma sociedade, nenhuma, em que a presença de crenças não tenha sido possível. Existe também, é óbvio, a possibilidade de não ter esse tipo de crença. Por outro lado, a ideia de religião em si, ela é algo que é muito recente, né, no nosso tempo histórico. A organização de cultos, de ideias, de pessoas. Por isso, de novo, acredito eu numa força, que a vida não é uma banalidade, sem dúvida. Pode chamá-la de Deus? Acredita em uma força, então, Sim. superior. Pode chamá-la de Deus? Posso. O Daniel não chamaria, né? Portanto, a lógica em si é a lógica da pessoa. Ela variará. Não há nenhuma obrigatoriedade. Por último, como eu costumo dizer sempre, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo,
na política. Portanto, religião é coisa de gente. O modo como se lida com ela variará, né, nas sociedades e nas pessoas. Daniel. Só um adendo, existe um grupo de indígenas brasileiros que foi estudado por um antropólogo, me escapa o nome agora, depois eu posso dar as referências, que não possui crenças em seres metafísicos. É uma exceção conhecida. Eu não conheço. O que te leva a não acreditar em Deus? Essa é uma excelente pergunta, porque os ateus, na verdade, pensam no contrário. Especialmente porque as crianças não nascem com crenças metafísicas. As crenças, na verdade, todas elas, essas crenças de ordem religiosa, elas são adquiridas e geralmente impostas às crianças, né? As crianças, às vezes, não sabem nem falar direito e estão aprendendo a rezar. Então, moral da história, todos nascemos ateus, sem exceção. Todas as crianças nascem ateias e elas não se tornariam cristãs se não houvesse um cristão fazendo com que elas fossem cristãs. Elas não se tornariam muçulmanas se não houvesse um muçulmano fazendo as muçulmanas, né? Então, as pessoas nascem ateias e, a menos de alguma força contrária, elas continuarão sendo ateias grande parte da sua vida ou a sua vida inteira, que é o meu caso. Então, eu nasci ateu e tive a felicidade de não ter pais que me impuseram crença nenhuma. Eu comecei a pensar sobre o assunto por mim mesmo, quando eu achei conveniente. Nunca adquiri a crença, nunca me foi forçada e, naturalmente, desde sempre, eu cheguei à conclusão de que não havia deuses. Na verdade, esse é um caminho um pouco diferente da grande parte dos ateus, porque este é um país de maioria religiosa. Então, a maior parte das crianças não tem a opção de ser ateia depois que nasce e acaba depois voltando ao ateísmo, né? No Brasil, a imensa parte dos ateus, ele saiu do ateísmo, foi doutrinado e em algum ponto da vida começou a refletir sobre o assunto e voltou ao ateísmo. O que dizer dessas pesquisas, como nós vimos aí na reportagem, dessa relação de religião, de alguma crença com a saúde? De dizer que fica mais fácil de enfrentar problemas? A primeira coisa é que a gente não deve confundir religião com religiosidade. Religiosidade é uma percepção de que a vida tem fontes e forças que não dependem exclusivamente da nossa materialidade. Isto é, que há um sentido para aquilo que fazemos que não se esgota na mera biologia, na mera vida celular. Existe algo que ultrapassa, né, aquilo que é o nosso óbvio no dia a dia. Não é só nascer, crescer, né, desenvolver-se e morrer. Portanto, não é algo inútil. Nesse sentido, muita gente tem religiosidade, mas não tem religião. Religião é quando você pega a tua religiosidade com um grupo e a canaliza numa direção. Umberto Eco, que é um estupendo ateu, né, um escritor italiano de altíssimo nível, vivíssimo, e que é um ateu de alto nível, ele um dia debateu, isso se tornou um livro, com um grande teólogo católico, Dom Carlo Maria Marini, que já morreu, foi bispo de Milão. Isso resultou num livro ótimo, chamado Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. Isto é, em que creem quem não tem uma religião específica. Aí eu volto à tua questão. Pode ser que uma pessoa ela não tenha religião, mas ela tenha religiosidade. E isso dá a ela ânimos da alma, da força da vida, para que ela acredite que ela não será vitimada por aquela doença. De que ela conseguirá, em nome até de algo que é maior, a amorosidade, o cuidado com a família, a capacidade de interação com o mundo, de ir além daquilo que a acomete naquele momento. Por isso eu não tenho a menor dúvida de que há religiosidade, não obrigatoriamente uma religião, mas há religiosidade, isto é, um espírito de que a vida ela não é banal, faz com que, se eu tenho essa percepção, que eu não quero entregar a vida. Nesta hora, falando de doença, se eu não quero entregar a vida, é sinal de que eu vou lutar. E se eu vou lutar com as minhas forças internas. Sejam elas de fonte religiosa, sejam elas marcadas pela religiosidade, e eu vou ganhar mais energia. Alguns dirão, é a religião, é a oração. Essa é uma questão de crença. Outros dirão, como disse o médico na matéria, a pessoa tem um estado, um ânimo, né, que é maior. Eu não tenho dúvida de que ajuda. Que a religião em si, vários cientistas, e o Daniel sabe disso, procuraram cercar na nossa área cerebral se haveria algum local, né, em que isso é ativado quando a gente tem uma crença religiosa. Mas ainda são passos muito mais no campo da religião do que no campo da ciência. O Cortella diz aí que tem essa questão da crença para dar esse ânimo aí. No caso do ateu, no seu caso, de onde vem, então, essa força e esse ânimo, Daniel? Primeiro, eu gostaria de discordar aqui do colega. O que os estudos podem apontar, no máximo, uma correlação.
Infelizmente, esses são assuntos complexos que a gente tem que analisar com muita calma. Então, o que um estudo desse pode verificar? Ele pode verificar duas populações com características diferentes e dizer, ó, essa população tem as características A e B, e essa população, por exemplo, crentes têm determinados índices de saúde, de felicidade, e outros descrentes têm outros níveis de saúde e de felicidade. Então, muito bem, pode ser que haja uma correlação. Agora, será que existe causação, né, quando um é efeito e o outro é causa? Isso não tem como saber. Você pode fazer um estudo de causação quando você tem um medicamento. Então, você pega uma população e dá o medicamento, pega outra população, não dá o medicamento, vê como as duas progridem e compara. E não tem como você fazer esse tipo de estudo com a religião. Você não pode pegar um grupo de 100 pessoas, dividir 50 e 50, 50 eu vou doutrinar. Ainda. Nem vai ter. Ciência é sempre ainda. Duas palavras que não se aplicam à ciência é nunca e sempre. Eu posso falar nunca, a não ser que no futuro tenhamos um governo fascista que pegue um grupo de 50 pessoas e imponha o cristianismo a essas 50 pessoas e as outras 50 religião, não. Daniel, estou falando de ciência. Estou falando dos estudos para falar sobre isso. A expressão nunca e sempre. Discordo em religião novamente. ela existe. Tem gente religiosa que diz nunca ou sempre. Mas em ciência, do que eu sei, não existe a expressão nunca e sempre. Eu concordo com você, não haveria por que não fazê-lo. A menos de um que comitê ainda não de há um ética. estudo. Mas isso não significa que ele não haverá. Por uma razão, a ideia de uma força religiosa, com todo respeito a quem não a tem como crença, ela não é uma impossibilidade, ela é uma improbabilidade, para ser mais direto. Deus não é impossível, ele é improvável. Mas estamos Isto falando não de pode outra ser coisa. provado. Estamos falando de outra coisa aqui. O que eu estou dizendo é sobre a possibilidade de criar um estudo que determine se a crença gera saúde ou não. Para fazer isso, eu teria que forçar uma parte da minha população a ter uma crença e comparar como essa população se Tem várias perguntas aqui chegando para vocês. O Jorge Júnior, vocês acham que as religiões humanizam ou desumanizam mais o ser humano por conta de suas diferenças? Dependerá. Você tem religiões que são benéficas, a capacidade de fraternidade, e outros que não o são. Assim como a gente tem isso em partidos políticos, nós temos isso em agremiações, nós temos isso em associações. Você tem várias associações de pessoas ligadas à condição religiosa e outras contra a condição religiosa que podem ser maléficas ou benéficas. Né? Como foi lembrado aqui, falava agora, né, o Daniel em relação a um governo fascista ou até nazista, né, que pudesse impor a uma população uma obrigatoriedade de fazer. Várias pessoas ligadas ao mundo da ditadura, seja onde fosse no mundo, tinham percepção religiosa. Né? Você tem também muita gente que não tem uma convicção religião específica e que faz o bem. O que eu quero dizer com isso? Não é a religião em si, né, como uma ou outra, mas é o modo como esse uso pode ser colocado. Há várias práticas religiosas que estão altamente benéficas na prática da convivência. Se elas têm por trás a ideia de uma divindade poderosa, que é pai ou que é carrasco, aí é uma questão de escolha. Né? Por exemplo, os indianos, os hinduístas, no caso, dentro da Índia, têm mais de 300 milhões de divindades. Nós estamos habituados muito à ideia de um monoteísmo, de uma única divindade, que na origem é muito mais uma monocracia, isto é um Deus que tem o poder exclusivo, né? E não aquele que é uma teó, no caso uma teocracia. Faz mal a religião que quer diminuir as pessoas, pode fazer bem aquela que quer elevá-las. Não ter religião é bom, essa é uma percepção que o Daniel, sem dúvida, sabe defender. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que ter religião pode ser bom ou ruim a depender daquilo que se terá. O Daniel tem argumentos, o grupo que ele pertence, né, é capaz de trazer situações em que não ter religião tornaria a pessoa mais livre, outras não. Olha só, o JC Debate foi ouvir a opinião das pessoas em Salvador. O que elas pensam sobre Deus? A reportagem é da TV Baiana. O que me leva a acreditar em Deus é todas as coisas boas que acontecem na vida da gente. Deus é tudo isso aqui. Sem Deus, nada disso estaria acontecendo, é óbvio. Só essa natureza que está aqui, esse mundo maravilhoso que ele criou para a gente, a vida, a existência da humanidade, é a prova perfeita da existência de Deus. Só o fato da gente amanhecer todos os dias, você ter isso tudo, né, que a gente tem para a nossa vida, já é uma prova clara, concreta. Deus representa tudo. É o pilar ali que sustenta a família, que sustenta o dia a dia nosso, né? Eu já estava em estado terminal e eu orei ao Senhor, pedi para que Ele me curasse e Ele me curou. Então, assim, eu sou uma prova viva de que Deus existe.
Aí em Salvador as pessoas ligaram muito essa questão aí de Deus à natureza, né? Olha só, olha aqui ao redor como é que pode não existir alguma coisa, Daniel. Bom, antes só terminar a questão da religião humanizar ou desumanizar, como todo comportamento social, a religião é uma coisa complexa, é difícil se pegar e dar uma resposta única numa palavra só. Mas eu vejo que, de maneira geral, a religião desumaniza as pessoas, né? Ela, especialmente os monoteísmos, como o cristianismo e o islamismo, eles são uma cultura de morte, né? O símbolo do cristianismo é um símbolo de tortura, que vive, o cristianismo não existe sem pensar numa segunda vida, né? Que seria depois da morte, né? E eu acho tão curioso que as pessoas que dizem acreditar profundamente no cristianismo se apeguem tanto à vida, né? Até o Papa, que seria o representante de Deus na Terra, vive atrás de 2 centímetros de vidro blindado porque não quer ir para o céu. Eu acho muito esquisito isso. Acho que não tem como a gente não lembrar aqui o que está acontecendo aí recentemente, que é a questão da religião levada ao extremo, não é, Cortella? O que aconteceu lá na França, o que aconteceu na Nigéria ali com aquela menina de 10 anos usada como homem-bomba, isso é o extremo, né? Então, veja só, os latinos, há 2000 anos, faziam uma distinção entre fanus e templum. Templo era o lugar da prática religiosa. Fanus era o lugar de culto onde se podia perder a razão. Por isso a expressão fanático. O fanático é aquele que tem uma crença qualquer, normalmente de base religiosa, na qual ele tem uma convicção. Ele está absolutamente certo e Deus está ao lado dele. Portanto, o que ele fizer, primeiro, é em nome de Deus. Segundo, estará perdoado se houver algum dano naquilo que faz. Por isso, o fanatismo, em qualquer área, ele é perigoso, mas na área religiosa ele o é mais ainda. Afinal de contas, quando você é fanático, como alguém que torce para um time de futebol ou que defende determinado partido político, você ainda não tem a ideia de que talvez exista uma força que manda e que cria e que vai te absolver de tudo que você fizer. Mas quando o fanatismo religioso vem à tona, ele é absolutamente perigoso, porque ele faz com que a desrazão, ela venha à tona. Tem uma marca de irracionalidade. Por quê? É a ideia de entrega, de abandono a uma causa religiosa e, portanto, tudo fica justificado. E nesta hora, claro, que se qualquer fanatismo ele é absolutamente desnecessário, o religioso, além de desnecessário, ele é perigoso. E eu volto a esse ponto. Ele precisa ser evitado no nosso limite máximo. A convivência entre quem tem religião e não tem é tão importante quanto aqueles que têm uma religião diversa de outra pessoa. A possibilidade da liberdade não está de maneira alguma ligada à aceitação de qualquer tipo de brutalidade fanática. E nessa hora, volta a ideia. Fanus de fanático está ligada à ideia de lugar do culto, onde a razão se ausentaria. Por isso, nem sempre templo é fanático, mas tem muito templo que o é. Fazer uma pausinha aqui, o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje no Dia Internacional da Religião. Debatemos sobre a fé e a existência de Deus. Mais perguntas aqui chegando, vamos tentar responder algumas. O Ivan Lopes gostaria de saber do Daniel o que ele acha sobre a frase Deus seja louvado nas cédulas do real e do fato das igrejas terem isenções de impostos, visto que moramos num país que se diz laico. O Brasil só é laico no papel. A laicidade do país infelizmente, uma daquelas leis que está na Constituição desde o início da República, então tem cerca de 120 anos aí, mas que nunca pegou. Então tem Deus seja louvado no dinheiro, temos crucifixos no Senado, no Congresso, nos hospitais públicos, em quase todas as casas legislativas. Quer dizer, é uma amostra do poder da religião sobre a política e da fome que a religião tem sobre controlar a vida de todos, não apenas dos fiéis. Esse eu acho que é um grande problema, eu não chamaria de fanatismo, mas do fundamentalismo, que é o desejo de impor as suas políticas a todos. Então não basta aos católicos que as mulheres católicas não possam fazer o aborto. Eles querem que nenhuma mulher católica possa fazer isso. E só para lembrar, no Brasil, desses 120 anos, cerca de 100 anos não havia o divórcio, não havia o direito fundamental de mulheres e de homens de romperem um matrimônio que tinham. Por quê? Porque era uma lei divina, uma lei católica, cristã, que foi incorporada à lei civil comum, que servia para todos os brasileiros. Então, até muito pouco tempo atrás, na questão do casamento, éramos todos cristãos à força,
porque tínhamos que seguir o mandamento cristão de não se separarás. Nós separamos aqui uma frase interessante, que é do Albert Einstein, vamos dar uma olhada aqui. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega, Cortella. Essa frase ela é atribuída ao Einstein, mas ela já teve outros autores também. Talvez Einstein não a tenha dito, mas poderia tê-la dito. Ele foi um homem que se dedicou um pouco àquilo que é o estudo da ciência mais diretamente, mas não descartava o campo da espiritualidade como um campo de incompreensão. Talvez Einstein fosse muito menos um homem religioso e mais um agnóstico sobre o qual se diria a razão humana não pode se pronunciar sobre fenômenos como esse que alguns acreditam. Agora, que a ciência e a religião elas não são a mesma coisa, isso sem dúvida. Que ambas constituem parte da cultura humana, também. A validade de uma ou de outra dependerá sempre do tempo histórico em que você está colocado. Há muita coisa que a ciência produziu e que hoje é uma palermice, ela é uma tolice. E muita coisa que religiões estudaram que também são consideradas formas de tolice. Nenhuma dessas áreas, a ciência ou a religião, é isenta em relação a esse tópico. Se você pegar o grande antecessor do Einstein, que foi Isaac Newton, o seu grande livro, Princípio e a Matemática, 1/3 da obra é dedicado à alquimia. Portanto, quando Newton, por exemplo, chega à ideia da gravitação e por que os planetas Terra não caem, se ele está solto no espaço, o que é que o mantém sustentado, para não trabalhar com a ideia de que havia uma mão divina que segurava, ele estava estudando alquimia. Há muitas coisas ligadas à cabala, nos estudos de Newton. O que eu quero dizer com isso? Os homens e mulheres são no seu tempo. No seu tempo. Há alguns séculos, alguém declarar-se ateu poderia levá-lo à morte. Hoje, não só é um direito constitucional, aliás, está no artigo 5º da nossa Constituição, o direito de pensamento, como cada dia menos isso será ofensivo numa sociedade onde as pessoas podem ter ou não as suas crenças. Que não deveria ter no nosso dinheiro. Deus seja louvado. Se eu fosse de alguma das religiões, eu pediria para tirar, porque isso ofende a religião. Ofende, a religião está lá no dinheiro, assim como na nota de dólar está em God We Trust. Aliás, deveria ser em Gold We Trust, mas está em God We Trust. Quer dizer, eu, se fosse de alguma religião, eu mandar tirar, pedir para tirar, não dá para deixar duas coisas conectadas desse jeito. Vamos ouvir agora um depoimento de uma pessoa que não acredita em Deus, é a Ludmila Fernandes. Como eu sempre costumo dizer, existem provas da existência de faraós que viveram há mais de 5.000 anos atrás, antes de Cristo inclusive, e não existe nenhuma prova de que ele existe. Eu não tenho nada contra as religiões, desde que elas fiquem situadas no seu ambiente, nas suas igrejas, nos seus cultos. A partir do momento que ela extrapola e quer ditar regras e normas para a sociedade, impondo os seus conceitos religiosos, as suas doutrinas, aí eu já sou desfavorável. A descrença causa muito espanto nas pessoas. Você sair na rua e começar a conversar com as pessoas e falar que você não acredita, elas ficam apavoradas, elas começam até a orar por você, entendeu? Só que ele entende que não adianta orar por mim, porque eu não vou acreditar nem no bem nem no mal. Eu vou acreditar só nas minhas próprias atitudes e no que for comprovado pela ciência. A Ludmila colocou essa questão do preconceito, né? É difícil ser ateu no Brasil, Daniel? É difícil ser ateu em muitos lugares do mundo, em especial no terceiro mundo. O que a gente nota no dia a dia é que esse é o preconceito que nós vemos como a última fronteira entre as minorias, né? A gente viu o movimento negro se organizando e chegou a criar leis importantes. Hoje em dia, fazer uma piada racista, as pessoas podem sair presas e as pessoas sabem disso. Isso é muito bom. Houve uma mudança de paradigma. Quem tem aí cerca de 40 anos como eu, percebe nitidamente a diferença na sociedade com relação ao racismo, por exemplo, hoje e 20 anos atrás. Com relação à questão das mulheres, a mesma coisa. Homossexuais, é a penúltima fronteira, né? É um campo em que as coisas estão se estabelecendo. Mas, com relação aos ateus, ainda é fair play dizer que ateu é canalha. O ateu é o canalha da sociedade. Você põe um Twitter falando mal de nordestinos, no dia seguinte isso dá notícia no país inteiro. Que bom que é assim, né? O país entendeu que racismo é errado. Mas se põe um Twitter, milhares de twitters, como você tem no dia a dia, dizendo que o criminoso cometeu o crime porque não tem Deus no coração, estuprou a menina de 3 anos, é porque não acredita em Deus. Todos os males são atribuídos todos os dias aos ateus. Aparentemente, deveriam ser os ateus que estão enchendo as cadeias, né? Mas a gente sabe que não é isso.
E o que eu acho mais grave é o fato disso passar em brancas nuvens, né? Você faz um comentário preconceituoso com relação ao ateu, nada acontece, o Ministério Público não toma notícia, tudo isso passa na mais alta normalidade para a sociedade brasileira. Por que é tão difícil para algumas pessoas respeitar quem não acredita em nada? Porque a hegemonia, o pensamento majoritário sempre foi de natureza religiosa. As pesquisas de antropologia mostram que de cada 5 seres humanos no planeta, 1 apenas declara que não tem uma crença divina. Isso significa que esse pensamento majoritário, ele esmaga um pouco, ele abafa quem não pensa do mesmo modo. Ademais, a temática do ateísmo, ela voltou agora no século XXI, mas ela foi muito forte no século XVIII e XIX. No século XIX, uma pessoa que não acreditava em Deus chamava a si mesmo de livre pensador. Livre pensador. E nós temos, por exemplo, em toda a estrutura, antes até no século XVIII, no iluminismo francês, filósofos como Voltaire, como Diderot, D'Alembert, que defendiam também essa percepção. A França é, na origem, a pátria da possibilidade da não crença obrigatória. O que eu gosto de imaginar, e aí eu concluo, é que nós estamos vivendo numa sociedade em que crer ou não crer é uma escolha, e ela precisa sê-lo. Eu não posso ir em busca à caça de quem não acredita em nada, como também não posso ir em busca à caça de quem em algo acredita. Isso é uma violência em qualquer polo. O que nós temos é que extinguir a violência da convivência e admitir, menos ainda, que ela seja movida por uma questão de fé em algo que pode existir ou não fé em algo que não pode existir ou não. Portanto, ver para crer ou crer para ver é uma escolha. Daniel. Eu acho que, sem dúvida, a questão da maioria versus minoria é algo que traz o preconceito à tona, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que diversas outras minorias já se organizaram e a sociedade já entendeu que, porque o sujeito é negro, ele não é burro, ele não é mal cheiroso, então isso está internalizado na sociedade, mas isso está completamente longe de ser internalizado no caso do ateísmo. Muito obrigada pela conversa de hoje, o nível da conversa de hoje. Até a próxima oportunidade. Obrigado. É um prazer. Nós chegamos